Oi, pessoal, vamos falar sobre sangue. O sangue também é chamado de sistema AB0. Nós sabemos que existem 4 tipos diferentes de sangue: o A, o B, o AB e o O, que o certo é chamá-lo de zero, tá? E o sangue, ele tem, duas particularidades. Ele é formado pelo aglutinogênio, que é um tipo de proteína que forma o sangue. Então, por exemplo, o sangue do tipo A, ele tem aglutinogênio A. O do tipo B tem aglutinogênio B. O AB tem aglutinogênio A e B. E o O, ele não tem essa proteína. Então, ele é como se fosse vazio, por isso que o certo é chamá-lo de zero. E daí, esse é um motivo pelo qual o grupo O, que é o zero, é doador universal. Então, por exemplo, ambulâncias andam sempre com sangue do tipo O para fazer uma transfusão de emergência, porque o acidentado lá, estirado no chão, não dá tempo de você fazer um exame para constatar o tipo sanguíneo dele. Então, independente do tipo sanguíneo, se ele é A, B ou B, você injeta nele, faz a transfusão com O, que não vai dar reação alguma, sem problema nenhum, tá, gente? E por isso ele é chamado de doador universal. Agora, o AB é chamado de receptor universal, porque ele pode receber de qualquer grupo sem problema nenhum, tá? Ao mesmo tempo que o sangue, ele tem o aglutinogênio, que dá origem ao sangue, nosso sangue também tem um sistema de defesa, que é chamado de aglutinina. Então, por exemplo, o AB, ele não tem sistema de defesa, ele não tem aglutinina. Então, não tem problema nenhum ele receber de outros grupos que não vai causar reação alguma, tá? Agora, no caso do A e do B, ele já tem sistema de defesa. O A tem sistema de defesa, tem aglutinina contra o B e o B tem contra o A. Então, uma pessoa que tem sangue do tipo A não pode receber de B e vice-versa, tá? Então, esse sistema aí de transfusão de sangue, ele tem que ser avaliado antes de se injetar o sangue no organismo de alguém, que a pessoa pode morrer por aglutinação. A aglutinação é quando as plaquetas, elas aglomeram, elas grudam e coagulam esse sangue, então o sangue vai parar de circular no organismo, levando a pessoa à morte, tá? Uma coisa importantíssima, o nosso sangue, ele é produzido dentro dos nossos ossos, tá? Por células que formam o tecido hematopoético. Esse tecido hematopoético que vai formar o nosso sangue, ele vai dar origem às partes que formam o sangue. Então, nós temos aí, o que forma o sangue? O plasma, que é a parte líquida, rica em água, tá? Em sais minerais e outras substâncias diluídas, que vem inclusive da alimentação. Nós temos 3 tipos de células. As hemácias, que são células anucleadas, guarda que ela é um carro de luxo que transporta o oxigênio até as células e pega o gás carbônico e faz ele sair pela expiração, tá? Lembra da respiração celular? A hemácia está incluída nesse processo da respiração celular, ok? Que é ela que transporta o oxigênio até as células e pega o gás carbônico produzido e leva até a parede dos pulmões para sair pela expiração. A segunda célula do sangue são os leucócitos. Os leucócitos são os nossos soldados, são as nossas células de defesa. Então, por exemplo, tem vários tipos, tá, gente? Células de defesa. Nós temos os neutrófilos, basófilos, macrófagos. Os macrófagos, por exemplo, são super soldados. Eles atravessam osso, sangue, vão aonde precisa, onde está havendo uma invasão por bactérias, fungos, vírus, e comem esse inimigo, fagocitam esse inimigo. O triste é que logo depois ele morre, né?
Então, por exemplo, se essa invasão for superficial, a famosa espinha, né, que dá origem à famosa espinha, você vê aquele pus ali, o que significa? Os macrófagos, anticorpos foram lá, comeram as bactérias que entraram e morreram. E aí você tem a formação do pus, tá? Então, o pus, na verdade, é um sinal de que teu corpo está trabalhando bem. Graças a Deus por isso. Não esqueçam, quando cai questão no Enem sobre AIDS, um dos anticorpos que estão envolvidos nisso daí é o linfócito B. O linfócito B é como se fosse um anticorpo mestre. Ele vai reconhecer, ele vai produzir um empregado, que é o linfócito T, que vai até o local da invasão, reconhece o inimigo, mede ele, vê tudinho nele e volta com a informação para o B. Daí, o B vai produzir anticorpos específicos que vão até onde está o inimigo e fagocitam esse inimigo. Então, nós temos vários tipos diferentes de anticorpos, tá? A terceira célula do sangue são as plaquetas. As plaquetas, elas fazem a coagulação sanguínea. Qual a importância disso, gente? Por exemplo, quando você tem um ferimento com sangramento, as plaquetas se aglomeram, o fígado produz, usando a vitamina K, produz as redes de fibrina, que parecem redes de pescador. Essa rede de fibrina cola por dentro do machucado, aí as plaquetas aderem ali e formam uma espécie de um coágulo. A partir dali vai começar o processo de cicatrização, até formar a famosa casquinha, dependendo do tamanho do machucado, né? Você vai ver a formação da casquinha, aí depois tem a mitose das células que vão recobrir aquele lugar ali, tanto das células epiteliais como conjuntivas, e é a perfeição de Deus isso, né? Então, guardem bem, os ossos, eles produzem o nosso sangue. O nosso sangue é produzido dentro da medula óssea vermelha, no tecido chamado de tecido hematopoético. Tá bom, gente? Outra coisa, o sangue, ele tem a responsabilidade, ele é o único tecido líquido do corpo e ele tem a responsabilidade de levar, né? Por que ele é líquido? Porque o que você come ou bebe vai entrar no sangue. E aí, respira também. Os gases respiratórios também vão chegar até o sangue e vão ser levados pelo sangue até as células. Então, aquele pão que você comeu, feijão com arroz, a batata e por aí vai, né? O oxigênio que você respirou, a água que você bebeu, o sangue vai levar até as células do corpo, porque a finalidade é que isso tudo chegue nas células do teu corpo para poder estar gerando energia, para o teu corpo continuar vivo, tá? Então, beijo, amo vocês.